O esporte, ele traz muitos aprendizados, né? Mas eu posso dizer que os 3 maiores aprendizados que eu levo para a vida, né, é o meu pódio da alta performance, que eu costumo dizer, né? Que é disciplina, foco e resiliência. E aí eu levo para toda a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Sejam todos muito bem-vindos a esse 4º episódio do podcast Mentoria. Gente, eu tô eu tô muito feliz e muito emocionado de ter uma das pessoas que eu super admiro. E eu não vou falar muito dela porque eu queria que ela contasse a história dela, mas é a Mariana Correia. E ela é mais conhecida como Maricota, né? Maricota foi atleta de natação. Ela sempre focou a vida nos esportes. Trabalha com o Joel J, né? A gente se conheceu ali através do Joel. E eu quero, pra gente começar aqui com chave de ouro, Mari, primeiro, obrigado por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. É muito legal ter você aqui com a gente. Mas eu não quero saber o que você faz ou o que você fez. Eu quero saber quem você é. Então, assim, conta pra gente, assim, quem que é a Maricota? Não a Maricota do Joel, não a Maricota da natação. Conta pra gente, assim, quem é você? É difícil, né? Um pouquinho. A gente começar bem aqui, que eu tô animado. Então, a Mariana Correia, a Maricota, né? Sempre foi atleta, né? Fui nadadora. Desde cedo, minha mãe me colocou na natação, desde os 6 meses de vida aí. Onde eu comecei a competir, né, desde pequenininha, mas eram mais aqueles festivaizinhos, né, que ganha medalhinha de chocolate. E com 5 anos eu comecei a competir um pouquinho mais sério, assim, e não parei mais, né, fui até os meus 17 anos. Aí, na verdade, foi onde eu parei, porque eu adquiri lesões nos ombros, né, então eu tive que dar uma afastada, porque não conseguia tratar com fisioterapia, com remédio, com nada. Então, parei. Fui morar fora do Brasil, morei nos Estados Unidos por um... Calma, você quer contar a sua história inteira? Calma. Aqui a gente vai por partes. A Mariana é uma pessoa apaixonada por esportes. Sim, isso sim. Que vive esportes desde quando nasceu. Então conta pra gente, Mari, pra todo mundo que tá aqui te ouvindo, as pessoas estão ansiosas aqui querendo te ver, te ouvir. Conta pra gente qual que é a tua maior filosofia de vida. O que o esporte mudou? Assim, qual que foi assim, olha, sem o esporte eu não seria quem eu sou e ele me trouxe isso. Conta pra gente. O esporte, ele traz muitos aprendizados, né? Mas eu posso dizer que os 3 maiores aprendizados que eu levo pra vida, né, é o meu pódio da alta performance, que eu costumo dizer, né? Que é disciplina, foco e resiliência. E aí eu levo para toda a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Que massa. Pode falar assim, não fica com medo de falar, não. Pode falar o que você quiser aqui. Hein? E esse pódio da alta performance, o que faz uma pessoa ter disciplina? Vamos começar por ele, assim. Tá, vamos começar pelo primeiro lugar, então, né? Que é a disciplina. Na verdade, assim, né, para eu trazer esse conceito, né, de disciplina, eu gostaria de contar uma história. Posso contar? Você não precisa pedir autorização, você pode ir tudo que você quiser. Você manda aqui, entendeu? Então, vamos lá. Brincadeira, mas conta assim, eu quero muito saber. Então, vamos lá. O meu primeiro lugar é a disciplina, né, que o esporte me ensinou a ser uma pessoa disciplinada, comprometida, responsável. E eu costumo, né, criar amuletos para me lembrarem dessas 3 características, né, que eu trago do esporte e levo para a minha vida pessoal, profissional, meu dia a dia. E o meu significado, né, digamos assim, de disciplina é inclusive uma história com o Joel, né, que na época que eu fui atleta dele pela 2ª vez, porque eu fui pela primeira vez com 13, 14 anos, né?
E depois que eu voltei, né, que eu falei que eu morei fora, depois quando eu voltei, eu procurei ele de novo, que eu queria voltar a ser nadadora. E aí tem uma história nossa que me lembra de ser uma pessoa disciplinada no meu dia a dia. Que foi um dia específico, né, que a gente estava num treinamento lá em Santos. Quem é de Santos, aí quem conhece a ABB, aí fica na Avenida Ana Costa. E nesse dia específico, ele chegou, né, com aquele jeito dele. Olha, hoje o treino vai ser diferente. Então, o que vocês vão fazer? Hoje vocês vão cair na piscina. Era mais ou menos umas 8 pessoas ali no nosso time. Vocês vão cair na piscina e vão aquecer à vontade. Então, quem se sentir aquecido já com 50 metros, pode parar. Quem precisar nadar 500, 1000, enfim. Quando vocês se sentirem aquecidos, vocês param. Eu, como sou fundista, né, que nado longas distâncias, então precisava de um pouquinho mais, tudo bem. Aí todo mundo acabou, finalizou o aquecimento. Aí ele, agora é o seguinte, o treino hoje é só isso. Eu vou dar um tempo para cada um, e aí era de acordo com a prova principal, né, de cada atleta. Como eu sou fundista, né, o meu acho que era 100 metros, se eu não me engano. E aí ele falou assim... Explica o que é fundista, assim, só pra galera que tá ouvindo. Fundistas são os atletas que percorrem longas distâncias. Então, por exemplo, quando eu era nadadora, eu nadava provas de 200 borboleta, 400 livre e 800 livre. Aí, por exemplo, um velocista, ele nada 50 livre, 100 livre, são provas mais rápidas, mais explosivas. Então, como eu era fundista, o meu treino era 100 metros. E aí ele falou assim, olha, eu vou dar um tempo para cada um. Se vocês baterem o tempo exatamente, né, do jeito que eu falar, por exemplo, falei 1,5 para a Maricota. Se no primeiro tiro a Maricota fizer 1,5, já está liberada, vai para casa. Acabou o treino. Hoje o treino é só isso. E aí, se você demorar, não conseguir fazer, você vai ficar aqui na piscina até você conseguir fazer 1,5. Mas tem que ser cravado. Tinha que ser cravado. Tinha que ser cravado. Se fosse 1,501, continua. 5 é 1 minuto? 1 minuto, 5 segundos. 5 segundos. Isso. Uhum. Então era mais ou menos isso. Aí foi, né? A primeira pessoa bateu. Aí teve gente que demorou 4 tiros, 10 tiros e assim por diante. Eu fiquei 5 horas na piscina para conseguir fazer o tempo que o Joel me pediu. Então, essa história me lembra de ter disciplina. Por quê? Porque eu estava cansada, eu chorei na piscina, eu senti raiva, queria ir embora, estava com fome, estava com sono, estava cansada. Mas a minha disciplina, né, a minha obediência ao meu treinador me fez ficar na piscina durante 5 horas até eu conseguir fazer o bendito tempo que ele me falou. E também, né, essa história me ensina que é uma via de mão dupla, né? Porque ele também, da mesma forma, continuou ali na beira da piscina, confiando em mim, acreditando que eu conseguiria fazer o tempo. E ele ficou ali. Ele poderia ter falado, chega, vai, a gente já está aqui há 2 horas, vamos embora, porque você não vai conseguir fazer o tempo. Amanhã a gente tenta de novo. Mas não, ele também foi disciplinado, obediente, ficou ali comigo. Então, é uma história que me lembra... E daí, deixa eu fazer uma pergunta. Você não foi embora? Não. Não, eu sei disso, mas você não foi embora por causa que, por um orgulho, você não foi embora porque você estava sendo pressionado ali do lado dele. Qual foi a sua grande motivação? Porque eu acho que a disciplina é isso, é você encontrar motivação onde você não tem, assim, sabe? Então, assim, nem sempre é prazeroso você fazer um exercício, nem sempre é prazer... Mas você tem que encontrar isso de alguma forma, né? Da onde você tirou essa motivação, assim, para ter disciplina? Então, nessa época, 2010, eu busquei o Joel para voltar a me treinar porque eu queria ir para a Olimpíada. Então, eu fiz na verdade, os meus pais fizeram um jantar na minha casa para convencer o Joel de que eu não iria, para a Olimpíada. De que você não iria? Que eu tava louca, que isso, que aquilo. E aí o Joel foi lá na casa dos meus pais, falou com os meus pais e o meu pai falou, Joel, fala para Mariana que ela não vai para as Olimpíadas. O Joel falou, não posso falar isso para ela, eu acredito que ela vai. Aí eu falei, viu, pai? O Joel tá falando que eu vou. E aí eu comecei a treinar com ele com esse foco. Então, eu não podia sair dali, né? Se eu não conseguisse ficar na piscina até eu fazer o tempo que ele me pediu para fazer, como que eu ia, né, acreditar, como que eu ia conseguir chegar no nível olímpico que eu queria?
Mas acabou que eu não fui para as Olimpíadas, né? Mas isso é uma história que eu levo para minha vida. E o Joel também sempre lembra dessa história. O Joel contou na mentoria. É. Que massa. E você falou que cada um representa um símbolo. Então, estamos falando de disciplina. Sim. O que representa a disciplina na sua vida? Qual é você falou que você tem ali amuletos, né? Sim. É isso? Isso. Tem um amuleto de disciplina? Então, a disciplina é essa história, essa minha lembrança. A história. Isso. Tá. O meu amuleto de disciplina é essa minha lembrança. Legal. Quando, por exemplo, em algum momento do meu dia... porque, para mim, essas 3 palavras, né? Não, sim. Disciplina, foco, resiliência, são muito fortes, né? Mas, assim, se em algum momento eu perceber que eu vou falhar na minha disciplina, automaticamente vem na minha mente essa lembrança. Nossa. E aí eu volto pro meu foco, pra minha disciplina. Legal. E continuo no eixo ali, no caminho que eu preciso percorrer. Legal. É tipo uma âncora, né? Isso, sempre relembra pra aquilo ali voltar. Que legal, viu? Muito legal saber disso. Em segundo lugar tá o foco, é isso? Foco, isso. Foco. Isso. Foco é importante, né? E aí, conta aí. E aí o foco, o meu amuleto do foco é essa medalhinha aqui que eu trouxe. Olha que massa. Essa medalhinha aqui, que ela é da... Posso ver? Pode ver, claro. Essa medalhinha, a história por trás dela, ela tem, né, E tem 2 camaleões aqui, é o símbolo... Isso, então, é da Universidade Santa Cecília lá de Santos. É a Unisanta. Ah, que massa. Isso, que na verdade eu tô nessa universidade desde o maternal. Legal. Então eu fiz o maternal, fiz todo o colégio, fiz 2 graduações lá, tô fazendo mestrado agora. E tem o seu nome aqui. E aí, essa medalhinha, na verdade, é assim, né? Você tem ela há quanto tempo? Então, eu ganhei ela 18, 19, 20, 2021. Mas o que acontece? Em 2018, eu entrei para a graduação de Educação Física. E logo no início da minha graduação, eu conheci 2 professores muito especiais para mim, que é o Alexandre e a Débora, é um casal, que eles têm, dentro dessa universidade, eles têm um laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde, que é o LAFES. E esse laboratório, ele é aberto para todos os alunos da universidade, mas são poucos os alunos que se interessam em fazer parte do laboratório, né? E eu, logo de cara, adorei, entrei para o laboratório, foi onde eu conheci a parte científica, essa parte mais acadêmica, e eles falaram para mim, desde o meu primeiro ano de graduação, o seguinte: olha, Mari, todo final de curso, conclusão de curso, tem, né, a premiação por mérito acadêmico. E, geralmente, quem ganha são os alunos do LAFES. Aí eles falaram, a gente quer que você ganhe a medalha. Então, desde o meu primeiro ano de graduação, eu coloquei como um foco eu ser a melhor aluna da Faculdade de Educação Física, de todas as turmas, né? E então... Que eram 4 ou 5 anos? Eram 4 anos de graduação. Agora mudou para 5, mas na minha época ainda era 4. Então, tipo, desde o meu primeiro ano, que foi 2018, eu falei, tá bom, então eu vou ganhar a medalha de melhor aluna. Então, foram 4 anos focada para ter as melhores notas, né, que todos da turma da Faculdade de Educação Física, para 4 anos depois eu consegui ganhar a premiação. Então, essa medalha, eu sempre deixo ela na minha mesa do trabalho, que durante o meu dia eu sempre olho para ela e lembro que eu tenho que ter foco para eu conseguir alcançar os meus objetivos, meus resultados, que, na verdade, impactam nos resultados da empresa que eu trabalho, né? E quando você fala de foco, assim, no final não é a medalha, né? No final é um reconhecimento do seu esforço, de quanto você se doou. Isso, os né? hábitos diários, né? Os você pequenos abdicou, né? Isso. Que massa. Muito bom, muito bom. E resiliência, né? Terceiro lugar, resiliência. Terceiro lugar, tá aqui. resiliência. Resiliência é forte também. Isso. Conta pra mim. Quer saber a história por trás da resiliência? Resiliência. Eu não sei, vamos ver se eu sei. Eu acho que eu sei. Então, da resiliência, é que em 2016 eu quis voltar a nadar, a treinar, porque a natação, né, como eu falei, ela está muito presente na minha vida e eu sentia muita falta da natação, né, de estar em contato com a piscina ali. E aí eu quis voltar a nadar, mas como eu tenho os meus ombros, né, não são muito, né, são bichados,
eu falei assim, bom, eu preciso ver uma forma que eu consiga nadar sem exigir tanto e sem eu voltar a sentir a dor que eu sentia. E aí eu fui me aventurar no triatlon. Porque na época que eu nadava, que eu treinava mesmo da natação, eu nadava 10 mil. Tinham dias que chegavam a 10 mil. E aí no triatlon eu falei, vou começar a nadar, vou voltar a nadar, mas não vou passar de 2 mil. E aí deu certo. Nunca mais senti dor, consegui voltar a nadar e fui pro triatlon. E aí em 2018, eu entrei no triatlon em 2016. 2018, na verdade 2017, eu fui assistir o Ironman em Florianópolis. E eu fiquei assim... Explica o que é o Ironman. Isso daí é outra... Isso daí é o que mais traz resiliência no mundo, né? Não tem como. O Ironman é uma competição de triatlon, onde o primeiro percurso são 3,9 km, quase 4 de natação. Aí depois você muda para bicicleta, 180 quilômetros de bicicleta, e você termina com uma maratona, 42 quilômetros, correndo. Isso não é revezamento, é uma pessoa só. Até tem revezamento. Tem revezamento? Mas eu fiz solo. E demorou quanto tempo de prova total? Eu fiz assim? 13 horas e 1 minuto. 13 horas. 13 horas. Caramba, que orgulho, hein? Isso. Incrível mesmo, tem que ficar pra história, assim, né? Agora eu quero fazer o Ultra. E o Ultra... O Ultra, eu não sei de cabeça qual é a distância, mas acho que são 3 dias de prova. Nossa. Aí você começa com a natação, aí a bike, são vários dias de bike, acho que não sei se são 2 dias de bike, você termina com uma corrida, alguma coisa assim, mas eu não sei de cabeça a distância. Mas eu tenho vontade. Como que é o preparo disso, assim, Mari? Como que tanto psicológico, né? Porque tem um preparo físico, tem um preparo também emocional, tudo. Como que é o preparo para por exemplo, para o Ironman? Como que você se prepara, assim? Olha, eu não sou um bom exemplo, porque, na verdade, assim, eu me preparei mesmo, posso dizer que 2 semanas antes da minha prova. Assim, eu comecei a treinar em 2016, que eu te falei, né? E aí eu fiquei 2 anos treinando para, em 2018, fazer o Ironman. Mas, de verdade, assim, mesmo focada nos meus treinos, eu treinei 2 semanas antes. E 2 meses antes, eu comecei a treinar, mas eu ficava doente, aí eu parava. Aí, às vezes, eu desanimava, parava, sabe? Então, eu não sou a melhor pessoa, né, como um exemplo do preparo para o Ironman. Mas, assim, o triatlon... ele foi muito importante na minha vida, porque na verdade, eu descobri o meu real potencial a partir de quando eu comecei a treinar para o triatlon. Porque, por exemplo, a gente acordava às 4h20 da manhã para ter um treino forte de bike, de ciclismo. Só que aí, meio-dia, eu tinha que cair na piscina e também, às vezes, eu tinha que dar o meu máximo ali. Só que aí, quando eu terminava o treino de ciclismo, eu pensava, eu não vou conseguir meio-dia cair na piscina e fazer o tempo que eu tenho que fazer. Só que aí era incrível, assim, porque quando eu caía na piscina, parece que minhas energias se renovavam e eu tava ali no meu melhor momento de novo. Então eu comecei a perceber, caramba, é totalmente mental, sabe? Então o que eu quiser, eu consigo. E na prova do Ironman é isso também. Na verdade, os treinos de preparo para o Ironman são muito piores do que no momento da competição. Quando você chega na competição, você acaba e você já tá mais... você fala, só pra fazer mesmo. Os treinos foram, sei lá quantas vezes pior. E qual que é o seu amuleto da resiliência? Então, o meu amuleto da resiliência é a minha tatuagem do Ironman. Ironman, deixa eu ver, que massa. É a minha tatuagem do Ironman que me lembra, né? Tanto dos treinos que eu fiz, também me lembra durante a prova, no antes e no durante, no pós a prova, porque antes da minha prova, a minha corrente quebrou um dia antes, a corrente da minha bicicleta quebrou um dia antes. Eu precisava de suporte da minha garrafinha e eu não encontrava em nenhum lugar. Quando eu fui retirar o kit, eu tirei o kit de outra pessoa pegou meu kit. Então, foram várias interferências que aconteceram. Também eu recebi uma notícia muito ruim, um dia antes da prova, que
queria já ir embora, não queria ficar mais ali no lugar que eu estava. Mas aí eu usei tudo isso a meu favor, tipo, como se fosse um combustível mesmo, Todo mundo desistiria. É, Você foi lá e falou, não, tô aqui, agora eu vou chegar até o final, né? e durante a prova também, né? Você chora, você sente raiva, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Vem um monte de pensamentos na sua mente, um monte de sentimentos. E você tem que usar mesmo da resiliência para você ir se adaptando, dor, você sente muita dor, você tem que ir mudando postura corporal para você ir se adaptando ali à biomecânica do seu corpo. Então, essa tatuagem aqui, quando eu olho para ela, eu lembro de tudo que eu passei, as interferências internas e externas durante a prova e eu me lembro. Então, ela me lembra de ser resiliente. É o pódio da alta performance. E olha, é muito legal isso que você trouxe, porque às vezes a gente não dá valor para essas representações. Porque assim, é uma medalha, não é nada além disso. Uhum. Mas existe uma representação que é um reflexo, né, do que você passou, do que você viveu. A história é uma representação, a tatuagem é uma representação. Então isso é muito legal a gente ter isso, né? Que são as âncoras que a gente faz assim, da vida, né? Sim, é o significado que a gente traz, né? Tem gente que traz significados ruins, né? Sim. O ideal é a gente ressignificar e tirar um aprendizado, né? Não, e as âncoras, elas podem até ser desde um campo hiper mega simples, como você sentir um cheiro, você lembra de alguém, ou você ouve uma música, né? Às vezes você lembra de alguém do passado, alguma pessoa que te dá um estalo, até como você ser um gatilho proposital. Isso é muito, muito massa, assim. Porque as âncoras, elas existem, só que elas não são propositais. Mas você gerar essa sinergia para você lembrar, para você focar, para você ser resiliente, isso é realmente incrível. Tem uma outra coisa que eu gosto muito dos esportes, e daí eu quero a tua opinião sobre isso. Quando eu treinava jiu-jitsu, eu chegava, então, quando eu comecei, eu cheguei assim, né, cumprimentei o mestre, ele autorizou entrar no tatame, entrei no tatame, fui lá, cumprimentei ele e fui sentar porque ele ia começar, ia demorar. Ele falou, não, pera, antes você cumprimenta todo mundo por ordem de hierarquia de faixa. E na hora eu falei assim, cara, como assim, né? Tipo assim, eu sou um novato, faixa branca, o cara não sabe nada. Eu fui lá, tá bom, cumprimentei o faixa marrom, faixa roxa, aí faixa azul, faixa branca com grau, não sei o quê. E daí eu sentei. E daí eu comecei a falar assim, existe uma outra coisa no esporte que é a hierarquia. Isso é muito forte, né? Que a gente tem perdido, assim, com o tempo. Então, assim, você respeitar aquelas pessoas que estão antes de você. Então, quando você fala do Joel, não só a admiração, mas assim, o respeito por um mestre, sabe? Alguém que te ensinou. Você falou assim, cara, ele fez por mim o que... ele também sofreu ali, ficando 5 horas ali, né? E essa questão do respeito, assim, da hierarquia, pra mim é muito forte, assim, no esporte, sabe? E eu senti isso na pele com o jiu-jitsu, porque eu falei, meu, depois eu comecei a entender, e daí como eu começar a chegar os outros caras novos e vinha me cumprimentar, mas eu tinha que ter uma ordem, eu não podia pular essa ordem. Porque tem pessoas que estão há mais tempo, que treinam há mais tempo, que tem mais pra te ensinar, e isso é a filosofia também japonesa, né? Então... desde você, às vezes você fazer um sinal de reverência, né? Então, assim, quando você faz um cumprimento, você tá se rebaixando e tá reverenciando e dando autoridade para quem merece autoridade, sabe? E trazendo respeito. Então, isso é muito louco. E o jeito que você fala, assim, você traz isso na sua fala em vários momentos, sabe? Não só do Joel, mas, assim, sempre... a gente estava falando aqui antes, então assim, você falou de professores, né, de pessoas da área científica, que você tinha que conversar ali no meio acadêmico. Então, isso daí é uma coisa muito, muito legal, assim, que eu acho que a gente tem que levar para a vida, sabe? Sim. O respeito, assim. Por isso que a gente fala, respeito os mais velhos, mas, cara, não é só os mais velhos, né? É uma pessoa que viveu e
E hoje acho que a nossa... tem muita inversão de valores, né? Sim. E de papéis, assim, então isso é muito louco. Incluso, mas na verdade, assim, a gente fala de respeitar os mais velhos, né? Sim. Respeitar os mais experientes, mas também, na verdade, respeitar o nosso próximo, né? Sim, sim. Independente da posição, da situação. Isso, sim. Né? E isso na natação, a gente vivenciou muito essa questão do respeito, tanto pelos nossos colegas de equipe, né? Tanto pelos nossos técnicos e também pelos nossos adversários. A gente via muito isso. Inclusive, hoje em dia, eu tenho contato, amizade com pessoas que eram atletas, né? Ex-atletas, ex-nadadoras, que eram minhas adversárias na piscina. Mas, quando eu fui para o triatlon, eu não vi isso, sabia? Por isso também... Mas você vê mais uma competição? Assim, no triatlon, pelo menos em Santos, né? Uhum. Que era onde eu treinava, onde eu mais competia também, nas provinhas que tinham lá em Santos, é totalmente o oposto. Na verdade, por exemplo, tinham competições em Santos que eu estava participando, que tinham adversárias, entre aspas, minhas, que na verdade elas nem eram da minha categoria, que elas passavam por mim durante a prova, me xingavam. Sabia? E elas nem estavam disputando comigo. E também quando eu fui fazer o Ironman em 2018, que eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo depois, vieram me contar que a maioria das pessoas de Santos estavam torcendo para eu não conseguir completar a minha prova. Então, assim, no triatlo eu vi o oposto disso. Eu fiquei muito desanimada, sabe? Sim. Porque perde a essência do esporte, né? O esporte é hiper mega colaborativo, né? Não por mais que a gente compita, assim, não é... A colaboração, acho que ela tem que ser acima, né? É muito massa. E me fala uma coisa, você tem uma vivência bem legal também no meio acadêmico, né? Então, onde você estuda bases científicas, onde... conta como surgiu isso, como surgiu essa história. E eu quero fazer alguns ganchos, vou te perguntar umas coisas aqui, mas eu quero entender um pouquinho, assim, porque é muito legal quando a gente fala de ciência, né? Tá, então, como eu estava contando dessa medalha, né, tem relação com essa parte científica, né, que entrou para minha vida um pouco mais recente, que foi quando eu entrei para minha graduação de educação física, né? Eu te falei que eu conheci um casal de professores, né, que é o Alexandre e a Débora, e eles têm um laboratório dentro da Universidade de Santa Cecília, que é o LAFES, Laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde. E eu me interessei, quis, né, me dedicar, até porque eu estava fazendo uma segunda graduação. Então, eu falei, preciso aproveitar o máximo que a faculdade está proporcionando para mim. E aí, eu entrei para esse laboratório. Eles são muito dessa área científica, acadêmica. Eles são doutores, né, da USP. Então, eu falei, eu preciso absorver isso para mim, né, para minha qualificação profissional. E aí eu fui conhecendo o laboratório deles, tive a oportunidade de participar de congressos científicos, de publicar artigos junto com eles, né, com o grupo lá da universidade. E depois, né, no meu trabalho de conclusão de curso, eu acabei, junto com esses dois professores, a gente acabou desenvolvendo, criando uma linha aí de educação física atrelada à tecnologia, que tem um laboratório lá na nossa faculdade, né, de tecnologia, engenharia, tudo, e a gente acabou desenvolvendo essa linha tecnológica, dispositivos tecnológicos para a área da saúde voltados para a educação física. E aí eu acabei entrando para o mestrado de engenharia, ganhei uma bolsa lá na universidade, depois eu fui convidada para ser professora, primeiro no ensino à distância, depois para o presencial e por aí vai. Você tem algum exemplo que você pode dar, assim, de alguma coisa de tecnologia que vocês fizeram aplicada para os esportes, que fez a diferença, assim, para os atletas, enfim, como que... Então, assim, na verdade, o primeiro dispositivo que a gente criou foi pensando na educação, lá para a universidade, que foi depois eu posso te mostrar, foi um equipamento que a gente criou, que ele simula o sistema cardiorrespiratório.
Então, porque quando estava aluna, né, quando eu fui aluna do primeiro ano lá da educação física, eu senti dificuldade em aprender o sistema cardiorrespiratório, né, por ser algo que é mais assim, você tem que usar mais da sua imaginação, né, para imaginar o funcionamento e tudo mais, o dinamismo. E aí eu falei, professor, vamos usar esse laboratório para a gente construir um dispositivo que a gente liga ele e ele simula toda a dinâmica do sistema. E aí a gente foi atrás, a gente desenvolveu, a gente levou isso para a turma seguinte, na sala de aula, e eles conseguiram visualizar, tiveram mais facilidade nesse ensino-aprendizagem deles. Então, esse foi o primeiro. E aí, no meu TCC, que na verdade agora a gente está continuando aí no mestrado, a gente está desenvolvendo um dispositivo tecnológico para avaliar capacidades físico-motoras de indivíduos. Então, é um dispositivo que você sobe em cima dele e você avalia, por exemplo, através de um movimento, a gente consegue, em questão de segundos, avaliar a sua flexibilidade, sua coordenação motora, sua potência, sua força e várias outras capacidades. A gente está tentando colocar 8 capacidades nesse dispositivo, mas ainda não está finalizado. Mas no meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, a gente fez só da flexibilidade e deu bom. O resultado foi bem positivo. Deu quase 100% de eficácia ali. Só alguns ajustes que a gente precisa fazer, mas foi positivo. Legal. Não, super massa. E daí, hoje, se você puder explicar pra gente, assim, como uma tese é comprovada cientificamente, né? A gente sabe que existe um processo da experiência, né? Uhum. Mas como que, eu não sei se você conhece a fundo, assim, o processo acadêmico mesmo. Então, como que eu pego, eu vou fazer uma comprovação aqui. Uhum. Quais são as etapas, assim, que eu preciso, de fato, comprovar para falar assim, olha, isso aqui tem embasamento científico, isso aqui é ciência mesmo, ou isso aqui é só especulação, ou só tentativa e tal. Então, na verdade, toda a pesquisa, todo o estudo, ele começa com um questionamento, né? Alguma solução, algum problema que você quer resolver, por exemplo. Então, por exemplo, no caso do meu TCC, a gente queria otimizar o tempo de avaliação de capacidades físico-motoras, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente pegou testes já validados na literatura, né? A maioria que a gente tentou pegar é tudo padrão ouro, né? E a gente pegou esses testes e a gente fez a nossa amostra, né? O nosso grupo de indivíduos passarem por cada um dos testes das capacidades, das 8 capacidades que a gente queria avaliar. E a gente viu que, por exemplo, uma pessoa demorou quase 3 horas para fazer essas 8 avaliações. Então, a nossa proposta foi criar um dispositivo que a gente conseguisse avaliar essas 8 capacidades em, por exemplo, 5 minutos. E aí é o que a gente está desenvolvendo. Então, você precisa ter um problema para você solucionar, criar uma hipótese, que é, por exemplo, eu acredito, né, mas na verdade não é assim, né? A frase tem que ser estruturada de outra forma, mas eu acredito que o meu dispositivo vai solucionar esse problema de conseguir avaliar as 8 capacidades em menos tempo, por exemplo. Tá. E aí você pega a sua amostra, faz todo o processo, o procedimento, as avaliações, tudo, e depois você colhe os resultados, avalia estatisticamente, e depois você chega a conclusões e você precisa também fazer discussões a partir de estudos que já existem na literatura para você chegar no resultado. Mas você precisa depositar isso em algum órgão? Como que é feita essa comprovação? Assim? Porque senão todo mundo pode fazer isso, né? Mas não é bem assim. Sim, aí o ideal é você também passar pelo comitê de ética, que tem que ser antes de você avaliar os indivíduos, né? Você já tem que entrar com um pedido no comitê de ética, você recebendo o aceite, a aprovação, você faz toda a coleta de dados e depois a gente precisa passar a gente precisa publicar, né? Em uma revista científica. E aí tem as classificações das revistas, né? Que é A1, A2, A3, A4, aí vai para B, tem C também. Quanto mais... O A1 é uma revista, assim, que é muito difícil da gente publicar, na verdade, né? Mas, assim, a partir do momento que você consegue publicar numa revista,
a sua pesquisa, ela chega em mais pessoas, né? Então, tem todo esse processo também. Aí depois você também pode apresentar em congressos e tudo mais. Muito legal. Ô Mari, a gente sabe que o esportes, ele te trouxe muita coisa, né? Mas em alguns momentos, talvez você perdeu outras coisas, né? Então, quando você é muito inserida numa disciplina muito cedo, você acaba deixando algumas coisas de infância, você acaba focando muito, né, em nadar, em competir. Estamos só entre nós aqui, tá? Não tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui no recinto, fica tranquilo aqui, ó. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas eu queria muito que você compartilhasse também, assim, o que... óbvio que a gente sempre perde por um lado e ganha por outro, mas assim, quais foram o que você perdeu com o esporte? Essa é a pergunta, assim, bem direta. Tá, mas é que assim, na verdade, os meus pais, eles conseguiram... A minha irmã também era nadadora, né? Legal. Mas os meus pais conseguiram fazer de uma forma que a gente não perdesse a nossa infância, né? A nossa fase. Mas assim, tem uma coisa que a gente perdeu que não teve jeito. Que eu te falei que a gente estudava, né? No colégio ali. E que era a mesma universidade onde a gente nadava. Então, a parte do esporte tinha comunicação direta com o colégio. E a gente era proibido de participar da aula de educação física. Então, acho que essa foi a única coisa que a gente perdeu. Então, que a aula de educação física todo mundo adora, né? A gente conta as horas, os dias para chegar na aula de educação física para jogar uma bola ali, enfim. Então, o nosso grupo, né? Porque tinha mais gente na nossa sala de aula, né? No colégio, que eram atletas ali de natação, a gente era proibido. Então, quando chegava na educação física, a gente não podia nem ficar no ginásio, a gente tinha que ir embora para casa. Então, isso foi uma coisa que eu lembro que me deixava muito triste, sabe? Porque eu queria brincar com os meus colegas, jogar, aprender essa parte do esporte, esportes coletivos, que, na verdade, eu nunca tive contato com esportes coletivos na minha vida. Então, a gente não podia. Mas, por outro lado, os meus pais, né? Minha mãe e meu pai, eles colocaram eu e minha irmã em vários esportes para a gente vivenciar em paralelo com a natação. Só que o nosso técnico não sabia disso. Ele vai ficar sabendo agora se ele escutar esse podcast. O nosso técnico, que é o Claudinho. Ei, Claudinho. Ele não deixava. Então, mas a nossa mãe colocou a gente no taekwondo, a gente fez boxe, a gente fez balé, a gente corria com meu pai na praia ali. Então, a gente fez vários esportes. Eu nem sei aqui de cabeça todos que a gente fez, mas eram tudo esportes individuais. Porque a gente não podia ter esse contato físico, porque o risco de machucar, lesionar era maior. Mas a gente brincava na rua, subia na árvore. E nossa infância foi boa. Foi. Mas você teve que amadurecer um pouco mais rápido. Pela responsabilidade, é isso que eu tô... Sim. Porque às vezes a gente... a sobrecarga de responsabilidade, a disciplina que você precisa ter, Sim. Você acaba tendo que ser... Sim, então, como eu falei, por exemplo, a gente saía para brincar na rua, mas tinham coisas que a gente sabia que a gente não podia fazer porque o risco de machucar era maior e no dia seguinte a gente tinha que cair na piscina e dar o tempo que o técnico pedia. Por exemplo, finais de semana... A gente não podia comer besteira, a gente ia no shopping, a gente combinava... O nosso programa de final de semana era ir no cinema, porque eram coisas assim que a gente sabia que não ia interferir nos nossos resultados no dia seguinte no treinamento. Então, mas a gente ia no cinema, não podia comer pipoca, não podia tomar refrigerante, a gente tinha que tomar água ou não comia nada. Aí a gente tinha, né, as restrições... Sim. Mas a gente sempre tentava dar um jeitinho pra gente conseguir ter... Mas isso nunca te fez mal, assim, né? Não. No sentido mais pessoal, assim, né? Não. Nunca fez. Legal. Não, Pelo contrário. É legal isso, né? Eu pergunto porque existem vários universos, assim, né? Então, principalmente, quem é ginasta, você começa muito cedo, então você tem que, às vezes, ficar 8, 10 horas por dia treinando, então você acaba perdendo algumas coisas que... e sendo obrigado a amadurecer mais rápido, né?
Mas isso faz parte de qualquer lugar, assim. Os meus pais, eles são separados. Então, eles separaram quando eu tinha 6 anos. Então, desde os 6 anos, eu tenho 2 irmãs. Então, eu assumi uma responsabilidade que nunca foi minha. Então, você acaba tendo que amadurecer mais rápido. Então, assim, eu falava, não, eu tenho que ser o homem da casa, eu tenho que... Por mais criança que você então são coisas que são imputadas aos filhos, né, das pessoas. E faz parte, assim, o meu filho me vê trabalhando, ele fala, papai, eu quero crescer rápido para trabalhar com você. Eu falei, não, você tem que ser criança, né? Mas essa responsabilidade que foi transferida, digamos assim, para você, naturalmente, você também... você sente que também não te atrapalhou, né? Por exemplo, hoje, você sente que isso te bloqueou de alguma forma? Ficou alguma crença, assim? Não, isso me fez muito melhor. Fez bem, né? Só que, então, que bom. Mas eu perdi coisas da minha infância. Então, tipo assim, eu não brincava, eu não me divertia como criança, porque eu era um cara que eu tinha que ter responsabilidade, eu tinha que trabalhar. Meu pai também era maluco, então ele me colocou, tipo, num cursinho pré-vestibular, tinha 14 anos de idade, sabe? Começava lá com 17, né? A galera do terceiro colegial ali, eu tava na 8ª série, indo pro primeiro ano. Então eu sempre fui muito maduro, assim, quando eu entrei em tecnologia, eu fazia os cursos, o mais novo, assim, tinha 50 anos, né? Depois de mim, né? Então, assim, eu acabei tendo essa carga. Por um lado, você perde, mas por outro, acho que a gente graças a isso, a gente é o ser humano que né? Então, então não tem crise, assim. Mas assim, tanto eu quanto você, a gente soube lidar, né? Porque assim, eu vejo muitos alunos hoje em dia que por alguma situação que eles passaram anos atrás, isso interfere negativamente no posicionamento deles hoje, eles não conseguem ressignificar a situação e ficam travados, né, assim, de alguma forma. É que tem assuntos que são meio delicados. Então, por exemplo, dentro do esporte, existe muita depressão, síndrome do pânico. Porque pessoas destruídas emocionalmente. Por quê? Porque, imagina você, com 6 meses de idade, você começou a nadar e você não lembra, você não fazendo aquilo, né? Tipo assim, sabe? A imagem que você tem é isso. Né? Mas aí também tem muita questão, assim... Quem é o pai e a mãe que você tem, a família, a estrutura que você teve. Então tem pessoas que às vezes não têm muita estrutura e nascem num desequilíbrio, né? Então isso é muito comum, assim. E daí as pessoas elas vão muito pro doping, para drogas, porque isso é uma forma de preencher alguma coisa que tá vazio. Então é muito comum isso, assim, tem bastante recorrência isso nos esportes, né? E graças a Deus também que os meus treinadores foram figuras, assim, espetaculares. Legal. Mari, eu separei uma curadoria de fotos, daí só pra você explica pra gente como que foi e o pessoal vai colocar na tela ali. Primeiro, quem é aquele cara ali? Meu Deus do céu. Não, você é essa aqui não, né? Eu sou essa daí, não, com a camiseta na cabeça. É mesmo? Mas aí eu já tinha 20 anos. Isso daí eu estava na minha graduação de administração de empresas, quando eu fui atrás do Joel para me treinar para ir para as Olimpíadas. Foi nesse período aí. Eu quero dizer que os anos fizeram bem para vocês dois, pro Joel e para você, né? Que olha... Que bom. E volta uma aqui, ó. E ali é o Joel ali de pé, não? Ali em cima, ali Joel, é o né? Joel. Esse daí é a piscina que eu falei para vocês aqui, ó, da Unisanta. Que legal. Na verdade, eu não tô nessa foto porque fui eu que tirei a foto. Isso daí era a minha equipe, a gente estava no Campeonato Paulista, que foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Legal. Dos melhores resultados. Que massa. A gente ia fazer o grito de guerra ali. Legal. Aí esse daqui de costas é o Joel. Boa. Aqui é o Joel. Eu sou aquela doida ali de chapéu de palha, não sei se dá pra ver, atrás do braço direito dele. Essa aqui, né? Aqui, ó. Isso. E esse daí, ele tava fazendo... Não sei se é uma brincadeira, um exercício, uma dinâmica com a gente, que ele chamava de montanha-russa. Então ele ficava na frente Fazia o bolo. Ele ficava, eu sei. Ele ficava na frente como líder, aí ele falava, a montanha-russa tá subindo. Pra direita. Pra direita. Aí todo mundo, aí ficava fazendo assim umas loucuras dele. Aí era uma brincadeira que ele fazia. Aí na mesma... Não, peraí, volta aí, que deu um chute na minha cabeça aqui.
Ai, que Essa massa. é no mesmo campeonato. Mas é você ali? Sou eu ali, 14 anos eu tinha. Caramba. Tinha meu. 14 anos, E foi minha melhor competição também. Seu cabelo era mais claro ou você Na verdade, deu uma mudança? o meu cabelo é meio que camaleão, assim. É, que massa. Quando eu tomo muito sol, É ele que vai devia tá- clareando. Quando eu não tomo muito sol, ele vai escurecendo. Às vezes ele fica ruivo, meu cabelo é meio... Caramba. E aquele lá é o Joel, né? É, né? Olha, os anos. Eu vou falar que os anos fizeram bem pra vocês mesmo. Viu? Que bom. Brincadeira, que legal. E tem outras fotos. Coloca aí, pessoal, só pra... Olha, aí é do triatlon. Aí deve ter sido 2000... Mas é treino ou é competição Aí mesmo? é uma competição lá em Santos. Lembra que eu falei que tinha umas competiçõezinhas em Santos? É o Troféu Brasil de Triatlon lá Mas de que Santos. foto linda essa, Essa daí tá legal, né? Caramba, olha o efeito da água. Essa daí assim, tá legal. nossa. Só meu olho que tá cheio de marca de óculos. Mas Mas isso, ficou legal, ficou legal. Isso daí também é na mesma competição, Que massa. lá em Santos. E daí aí você tava competindo Isso daí já? é no Ironman, ó. Isso Isso daí é no Ironman. Florianópolis, eu já devia estar morrendo ali. E o Ironman acontece aonde? O circuito? Então, eu fiz em Florianópolis. Tá. Mas tem vários, né? Tem várias provas. Eu achei que era uma no Brasil. Não, ela tem várias. Inclusive, aqui em São Paulo, já teve o meio Ironman. Tá. Mas é da marca Ironman mesmo, né? Porque tem marca Capixaba de Ferro, tem várias marcas. E qual que é a origem do Ironman? Ai, Boa pergunta, né? eu não vou saber te falar agora. Tá. Eu já li a história, mas eu não tenho... Mas que país que é? Dos Estados Unidos? Então, eu não tenho claro, assim, na minha memória. Boa. Aí em casa, quando eu voltei do Aí Ironman, tá mais parecendo com você. E seu cabelo tá loiro ali, né? Aí tá bem mais... mas é porque na época eu nadava, né? Eu pegava muito sol na piscina, no mar. Tá. E quando eu entro em contato com... Tem muita gente que fala que o cloro deixa o cabelo verde. No meu nunca ficou verde, o meu sempre fica mais loiro. E eu gosto quando eu tenho contato... isso daí é tudo do Ironman, ó. Aí é na chegada do Ironman, aí tá Mari Corrêa, ó. Que aí legal. o meu tempo 13:02, acho que eu falei 01, né? Eu fiz 02. Aí eu saindo da natação, eu na bike, ó, super feliz. E eu na corrida ali, quase morrendo já. Delícia, né? Aí é um dos treinos pro Ironman que eu tava fazendo. E qual que é o estilo que você mais curte, assim? O estilo de nadar. Eu amo borboleta. É? Eu gostava muito de nadar 200 borboleta. Legal. É o que eu mais gostava. Bom demais. Mari, conta um pouquinho. Hoje você trabalha onde? O que você faz? Conta um pouquinho, assim, da tua vida profissional. Hoje você saiu dos esportes. Como que tá essa... Hoje você está treinando, não tá? Me conta aí. Hoje eu tô sedentária. Sedentária. Hoje eu não sou um bom exemplo pra falar. Eu tô tentando. Na verdade, eu tô mais na musculação, né? Pra tentar manter ali, né? Mas hoje tá complicado. Quero dizer que eu ofereci aqui nos bastidores uma Carolina e foi recusada. Ela tomou só água. É verdade. Tomou só água. Não comeu nada. E eu quero dizer que tá de parabéns. Mas quando eu sair daqui, se ainda tiver a Carolina, eu aceito. Então tá bom. Boa. Mas eu só não aceitei porque eu tinha acabado de comer já. Tá bom. Mas eu não sou o melhor exemplo. Eu tô mais sedentária por conta da rotina de trabalho, né? Ainda tô me adaptando. Mas hoje, eu trabalho, né, na coordenação de conteúdo do Performance, né, que nós temos cursos, treinamentos, mentorias. Legal. Hoje eu tô nisso, tô focada nisso. Na coordenação... Eu trabalho eu sou coordenadora de conteúdo. De conteúdo, tá. Isso, de conteúdo da empresa Performance. Tá. Então, você que cria os conteúdos, isso, você que... Isso. Legal. Qualquer produto da marca Performance, eu sou a coordenadora do conteúdo. Legal. Mas você faz curadoria? Tipo assim, você que escolhe, essa aula aqui vai ser de tal. Como que é a dinâmica, assim? Então, é que tem toda a equipe por trás, né? Sim. Na verdade, a figura principal é o Joel, Sim. né? E aí nós temos o Marcel, que é o head do Performance. Eu sou da vertical de conteúdo, que é da vertical de produtos, na verdade, né? Mas eu tô ali no conteúdo especificamente. Então, por exemplo, vai o novo Performance que está passando, né? E, na verdade, já passou pela nova estrutura, transformação.
Então, a gente que foi atrás para criar um novo modelo, um novo formato. A gente fez pesquisa, só a pesquisa aí. Olha. A gente fez pesquisas de mercado para saber, né, quais as habilidades, porque são soft skills, né? Então, quais as habilidades do mercado que estão mais em alta aí, que precisa mais ser desenvolvida nos profissionais. Então, a gente faz toda uma pesquisa para a gente poder estruturar, para a gente depois selecionar os professores. Também a gente passa por uma seleção. Quais são as top 3 habilidades, assim? Então, olha, vou falar as 5, tá? Tá, não, daí tá scriptado, ó, quero saber. Que é a inteligência emocional. Boa. Eu não tô falando na ordem, né? Sim. Mas tem a inteligência emocional, comunicação e oratória, autogestão e produtividade, pensamento estratégico, carreira e negócios. Então, essas são as habilidades, né, do futuro. Então, a gente fez uma pesquisa para entender quais são as habilidades do futuro dentro dos próximos 5 anos. Para a gente poder estruturar o nosso produto, para a gente poder oferecer cursos, treinamentos. Que massa, que legal. E daí o performance, hoje quem que é o... É o Joel que é o... que eu sei que o Office ali tem o Joel, tem o Caio, tem... Quem que ministra as aulas? Todo mundo que dá aula? A imagem do performance é o Joel, né? Tá. A imagem principal. Mas temos o Caio e o Flávio, que também são sócios da empresa do performance. Legal. Eles também dão aulas. Temos professores convidados, professores da casa. Eu também dou aula. Você dá aula de quê? Me conta. Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais. Né, na última, né, na estrutura anterior, eu dei de filosofia de vida e eu dava assistência ali para os alunos de plantões de dúvidas, né? Nessa nova estrutura... eu ainda não posso revelar muito, né? Não. Fala o que pode, né? Fica tranquilo. Mas assim, nessa nova estrutura eu também vou dar assistência para os alunos nessa questão dos plantões de dúvidas. A gente vai continuar, né, com isso, com essas aulas. Mas eu também estarei nos cursos de comunicação e oratória, autogestão e produtividade. Uau, que legal. E quando você fala de produtividade, assim, se você... não sei se a aula tá pronta, né? Ainda não. Ainda tá em fase de... É isso aí. O que você julga importante hoje, quando a gente fala de produtividade, assim? Tanto ou de ferramental, ou de estrutura, ou de pensamento? Então, nessa questão, assim, de produtividade, né? A produtividade, eu penso mais, assim, por exemplo, trazendo para mim, né? Para minha experiência... É mais assim, em primeiro lugar, você saber identificar as interferências internas e externas, né? Que me lembra muito da história do Iron Man, por exemplo, né? A gente tem as interferências externas, né? Que a gente consegue controlar com uma maior facilidade. Que é, por exemplo, a gente preparar o ambiente. Então, se eu preciso montar uma aula, montar o conteúdo de uma aula que vai entrar para um curso, por exemplo... Eu não vou deixar a televisão ligada, num filme passando alguma novela, sei lá, uma notícia, ou sentar na mesa junto com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com o meu namorado, que vão querer ficar conversando, ou sentar num ambiente aberto, que tem muita movimentação, uma música muito alta. Então, é a gente preparar o ambiente, avisar, olha, agora eu não posso falar, né? Desligar o telefone, deixar longe, porque tem as distrações também, né? Notificações, enfim... As interferências internas também, que é o foco, você saber entrar no flow, né, que a gente costuma falar, o estado de fluxo. Então, é mais isso. Também a procrastinação, né, que é inimiga ali. Então, você conseguir identificar e eliminar a procrastinação, que também está muito ligado com a disciplina, né, com o seu foco. Tá tudo muito conectado, né? É bem conectado com o livro do essencialismo, né? Então, assim, você tirar todas as distrações e você focar. Utilizar a técnica de Pomodoro, né? Por exemplo, que eu gosto muito, utilizo. Tem também a única coisa, né? Para você identificar qual é a sua atividade mais importante, principal que você tem que fazer ali. Enfim, tem né? Aí também é legal a pessoa identificar o que ajuda. Deixa eu dar uma pergunta. A técnica de Pomodoro é maravilhoso conceito, assim. Mas você utiliza na prática mesmo? Porque eu já, assim, você fala assim, cara,
cronometrar aqui, sei lá, 25 minutos, eu paro 5. Aham. Às vezes você tá no meio de uma atividade, assim, Uhum. né? Eu vejo que muita gente sabe muito, né, a teoria, Aham. mas às vezes não efetiva muito. Aham. Como que você... Não, então assim, no meu caso, eu não faço cronometrado. Ah, tá. Mas eu utilizo o conceito, assim, de uma Tempo, maneira, né? uma maneira geral, assim. Tá. Então, por exemplo, eu sento para montar o módulo 1 do curso 2, por exemplo. Então, eu sento ali, eu consigo entrar no meu estado de fluxo hoje já muito mais rápido do que antigamente. Então, eu entro no meu estado e eu consigo, por exemplo, passar 1 hora, não 25 minutos, mas eu consigo passar 1 hora ali concentrada. Aí depois, né, mas assim, eu vou mais no meu feeling, no meu intuitivo, sabe? Aí quando eu começo a perceber que eu tô começando a me distrair, principalmente as coisas externas que me distraem muito, por eu trabalhar num ambiente aberto, eu levanto, vou no banheiro, vou tomar uma água, pego um cafezinho, vou comer alguma coisa. Às vezes eu até dou uma volta, assim, vou até, tipo, um supermercado que tem pertinho, sabe? Para eu mudar um pouco de ambiente, aí eu volto e eu consigo Retoma, reconectar muito rápido também. Mas eu utilizo mais nesse sentido, só que é muito mais intuitivo do que cronometrado. Sim. Porque eu consigo manter um pouquinho mais de 25 minutos. E eu também preciso de um intervalo, às vezes, um pouquinho maior de 5 minutos. Então, que é muito, né, como eu te falei, às vezes só de eu ir no banheiro e voltar, né? só de eu levantar, pegar uma água, eu já consigo me reestabelecer. Às vezes eu preciso caminhar até o supermercado, que dá um pouquinho mais de 5 minutos, e voltar. Então, eu faço mais assim, mas eu tenho pausas durante o meu dia de trabalho para eu conseguir manter ali o foco e a concentração. Que legal. Muito bom, muito bom. Olha, muito legal falar com você, viu? Ah, obrigada, também gostei. Também gostei. Antes da gente ir para o encerramento aqui, eu queria que você me falasse 3 pessoas que mudaram a sua vida. Assim, hoje você não seria quem você é se não tivesse essas 3 pessoas. E por que elas fizeram isso? Mas é difícil falar 3 pessoas. Tipo, eu já pensei em... minha mãe, meu pai, minha irmã, Joel, os meus professores da faculdade, meu namorado. Eu posso criar categorias, assim? Que é difícil falar 3 pessoas. 3 pessoas você consegue. Porque assim, eu não posso deixar meus pais de fora, né? Sim. Mas assim, tem a minha família, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã. Que com certeza, assim, os meus pais e a minha irmã também são exemplos para mim, né? Eu nem sei falar assim, mas assim, são os meus heróis, né? Meus maiores exemplos de vida, em várias situações, sempre me apoiaram em qualquer escolha, qualquer decisão, sempre foram, né? Assim, eu sou uma pessoa tenho muitas virtudes por conta da minha mãe, do meu pai, então assim, né, não posso deixar de falar. Tenho também o Joel, que é uma figura muito importante para mim, né? Da época lá da natação, meu treinador, que também me ensinou muitas coisas, né? Esse meu pódio aí de disciplina, foco, resiliência, como ser humano também. Eu tenho ele para mim como um amigo, como um pai, como um treinador. Então também foi fundamental na minha vida também, que me trouxe muitos ensinamentos do esporte para a vida, tanto pessoal e hoje profissional, né? E eu trabalho com ele, então assim, a gente sempre consegue transferir os conceitos da piscina para empresa, né? Para o meio assim de trabalho. Eu tenho esses 2 professores da minha faculdade, que é o Alexandre e a Débora, que também é a profissional que eu sou hoje. Eu devo muito a eles pela convivência, a experiência que eu tive durante a minha graduação da educação física. Me trouxeram exemplos assim também que eu levo para o meu dia a dia, tá sempre comigo, eu sempre estou em contato com eles também. Também não tem nem o que falar, eu não quero colocar em palavras porque eu posso não conseguir transmitir os meus sentimentos, né? Minhas emoções. E o meu namorado também, que consegue me trazer também vários aprendizados através dos exemplos da pessoa dele para minha vida. Ele também está conseguindo me transformar ali numa pessoa melhor em vários aspectos também. Então,
Não E te aguenta, não né? consegui falar 3. E te aguenta, né? É Eita, difícil, não é viu? muito... É imagina. difícil. É. Mas eu não consegui falar 3, mas essas são as pessoas, assim, que mudaram minha vida e eu vou levar pra sempre. É isso aí. Acho que da vida a gente leva as boas pessoas, né? É. As coisas que a gente construiu. E você é uma super mentora. Tá na hora de você começar a transmitir sua mensagem pro mundo, né? Porque quantas pessoas precisam ouvir isso, sabe? E não acreditam nelas, sabe? Assim, Uhum. muitas vezes, talvez, você deve ter passado por alguns momentos que você não acreditava em você. É. Você fez uma coisa e falou assim, cara, eu vou fazer só porque estão mandando, mas eu não acredito que vai dar certo. E por isso que quando você traz essas pessoas, são pessoas que olharam pra você, né? Uhum. Que acreditaram. Que acreditaram e eu confiei nelas, né, E também. você confiou nelas. Na verdade, acho que elas confiam. Todas as pessoas que eu falei confiaram em mim antes de eu confiar em mim mesma, sabe? E é muito comum, assim, a gente ser rodeado por uma síndrome do impostor. A gente achar que a gente nunca é bom o suficiente, Uhum. nunca vai ser aceito o suficiente, nunca vai ser reconhecido o suficiente. E a gente vive numa bolha, assim, achando que a gente nunca vai conseguir. Isso eu vejo muito, assim, o esporte ele é muito conectado a isso, né? Pegando o exemplo, assim, igual, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Então, assim, para você mudar de faixa, você precisa ser ultra mega resiliente, ter um foco absurdo. Isso na natação, isso em todo lugar. Ser disciplinado. Ser disciplinado. E na vida, né? É, Daí na você vai trabalhar, você Uhum. chega lá no escritório corporativo, você precisa Uhum. ter o quê? Disciplina. Foco, resiliência. Isso, né? Às vezes fazer as coisas que você não gosta de fazer, porque precisa ser feito. Às vezes você não tá num bom dia, mas precisa estar lá. É muito legal isso. Muito animado. Agora, fala uma coisa. Eu queria que você, pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse um recado pro mundo, assim. Uhum. Esse recado, eu vou estampar em todos os lugares. Porque tem pessoas que precisam muito te ouvir. Que às vezes não tem a força que você teve, não tem a estrutura que você teve, Uhum. não teve a família que você teve, né? Assim, tem pessoas que... E eu conheço muitas pessoas do esporte, assim, que tem um lado muito sombrio, assim, no esporte, Uhum. né? No futebol, enfim. Então, acho que tem muita gente que às vezes precisa... Sabe aquela mensagem que vai chegar na hora certa para aquela pessoa, da forma Tem certa? tamanho? Pode ser uma mensagem grande? Você pode fazer tudo que você Tá. quiser. Eu tenho um texto que eu gosto muito. Tá bom. Eu posso ler ele? Tá no meu Claro, celular. com certeza. Que inclusive eu mandei para uma colega de trabalho ontem. Bom. Que eu tive uma experiência com ela e eu falei que ela queria saber, né, o que eu senti ao assistir uma aula dela. Eu tentei colocar em palavras, mas eu não consegui. E aí depois eu passei esse texto para ela, que esse texto, essas palavras, essa mensagem representa o sentimento que eu tive ao assistir a aula dela. E eu gosto muito. Posso ler? Mas ele é grande, você não vai dormir? Para de pedir. Mas você não pode dormir. Autorização das coisas. Eu quero ver se você vai dormir, cara. Jamais. Mas você vai olhar para aquela câmera ali. Tá bom. Você vai, mas fala com o coração, hein? Sim. Quero ver aqui a Mariana, não quero ver a Maricota. Tá bom. Entendeu? Eu quero ver a Mariana Correia. Essa mulher incrível. Então vamos lá. Olha a mensagem. Existe um lugar que é seu. Ninguém pode ocupar, somente você. E ele vai continuar livre até que você o ocupe. Não existe sobreposição. Você começa a se aproximar dele quando passa a ser mais verdadeiro com você mesmo. Quando canta a música no seu tom e no seu timbre. Quando dança do seu estilo e no seu ritmo. Quando desenha com as suas cores e com as suas canetinhas. Quando escreve com as suas palavras e com a sua letra. Quando para de tentar se encaixar no lugar dos outros e faz do seu jeito. Vou te contar um segredo que provavelmente você já sabe.
Não adianta você querer ser igual às pessoas que você admira. Você admira elas não pelo que elas fazem ou por quão incríveis elas são. Você admira elas porque elas estão em seus lugares. Simplesmente isso. Em um mundo onde tentamos ser iguais, pertencer e copiar o que os outros fizeram, ver alguém ocupando seu lugar é admirável. Gostamos disso. Eu sinto isso quando escuto aquela pessoa com a voz doce cantando, quando vejo o criativo criando, quando vejo o cuidador cuidando, quando vejo aquele cara que gosta de natureza no meio do mato, quando escuto um músico tocando no feeling de olhos fechados. Cada um tem seu lugar. Não existe ninguém mais especial que o outro. Não existe ninguém mais talentoso. Não existem sortudos, escolhidos, privilegiados. Somos todos iguais. Somos todos únicos. O que nos diferencia é o lugar que ocupamos. Uma peça de quina do quebra-cabeça, aquela com 2 lados retos, vai atrapalhar se estiver no centro. E uma peça de centro não encaixa na lateral. E é exatamente isso que acontece hoje em dia. Temos artistas em funções burocráticas. Temos pessoas doces e sensíveis bancando o gerente frio. Temos cuidadores longe de pessoas. O mundo seria um lugar incrível se cada um ocupasse o seu lugar. Formaríamos o mais belo quebra-cabeça do mundo. E como podemos começar a mudar isso? Já está mudando. A mudança acontece quando você vai se aproximando do seu lugar. Algumas pessoas já se encontraram, agora devem permanecer lá. Uma peça posicionada corretamente no lugar certo serve de referência para as demais peças. Uma pessoa que encontrou seu lugar ajuda outras que ainda estão tentando se encaixar a encontrarem, dá segurança. E é isso que estamos tentando fazer aqui, permanecer no lugar que já encontramos. Às vezes você se move, você duvida que seja assim tão fácil, o nome disso é talento. Você se desequilibra, você sai do seu eixo, mas sempre acaba voltando ao mesmo lugar, ao seu lugar. E eu fico até emocionada. E você sente que é aqui que você quer ficar, para ajudar outras pessoas a encontrarem os seus lugares. E quando você encontrar o seu lugar, sem fazer nada, vai ajudar os outros, sem esforço, sem tentar, apenas sendo você mesmo, apenas ocupando o seu lugar. Eu acho muito lindo essa mensagem. E é o que eu sinto quando eu tô dando aula. E essa autoria? Então, eu não tenho, mas eu posso depois procurar, ver se eu acho, te passo. Manda pra mim, é eu muito lindo, quero né? ver esse texto. É muito lindo. Mas olha só, eu anotei algumas coisas. Uhum. Ser verdadeiro com você mesmo. Uhum. Ser autêntico. Ser original. Uhum. Ser criativo. Ser cuidadoso. Ter feeling. Se sentir especial. Ser único. Uhum. Ocupar o seu lugar. Ajudar outras pessoas a encontrar o seu lugar. É isso. Isso aqui, sabe o que é? Isso aqui é... Eu trabalho com educação há mais de 10 anos. É você ajudar outras pessoas a encontrar esse lugar. Uhum. É. E é isso que você vai fazer daqui pra frente. Ajudar outras pessoas a encontrar lugar. É isso que eu faço o tempo inteiro. Uhum. A gente tá deslocado, a gente não sabe se é pra gente. Não sabe se eu tô no lugar certo. Não confia. Né? Você sente, mas não confia. Não vai dar certo, o que vão falar. A pior coisa é a pessoa certa no lugar errado. E não tem lugar errado. Tem um lugar que é pra ser seu, né? Pra você ocupar. Uhum. Legal. Gostou da mensagem? Gostei, não dormi, anotei tudo. Você viu, eu sou super disciplinado também. Viu? Quando eu quero, né? Faz tempo que eu não vou na academia, então, ó, tô a disciplina em pessoa aqui falando. Daqui a pouco eu vou comer uma Carolina, vou sair da disciplina. Então tá bom, então vamos sair juntos dessa disciplina. Mas eu quero dizer que é muito... Essa mensagem, quando eu comecei esse podcast, esse episódio, eu falei assim, eu quero conhecer a Mariana. Não a maricota, não a atleta.
E essa mensagem é você, tá? Né? É você. Então, assim, obrigado por você se mostrar um pouco pra gente poder conhecer você. Que a partir de agora você vai ajudar outras pessoas a ocuparem o lugar delas. E muitas vezes você vai procurar o seu, porque às vezes você também ainda tá se encontrando. Porque a gente vive uma constante busca da vida, do sentido, de tudo, né? E nem sempre a gente tá no lugar que a gente não sabe ainda se... Será que esse é o lugar certo? Será que eu tô fazendo o que é o lugar certo, sabe? Isso todo mundo, assim, todo mundo. Então, eu acho que você ocupar o seu lugar, eu acho que é um processo que leva a vida inteira, talvez. Mas às vezes você sabe que está no lugar que você deveria estar naquele momento. A gente né? tá se aproximando, né? Que é uma coisa situacional, né? Tipo assim, eu tô num lugar que a situação me permite que eu esteja, tô feliz, assim. Mas pode ser que amanhã o seu lugar seja outro. É um banquinho que vai se movendo. A gente vai. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tô muito feliz. Bom, vocês que viram aqui até agora, ou ouviram, né? Então a gente tá você pode ouvir pelo Spotify, você pode assistir pelo YouTube. E você pode também ir no meu Instagram e no Instagram da Maricota, para que você possa conhecer mais ela. Olha, eu te desafio a você ir lá, mandar uma mensagem, falar assim, olha, eu vim do podcast, você é realmente incrível e eu quero que você seja minha mentora. Fala para ela que ela vai... Vamos dar uma moral aqui, que ela é fantástica e tem uma história incrível. Eu conheci centenas de atletas, desde jogadoras do time feminino do Corinthians, atletas profissionais, e você é muito verdadeira, viu? Muito verdadeira. Obrigado por você estar aqui, é uma honra mesmo. E nos vemos, 4º episódio aqui, super feliz, de mentoria, trazendo mentores de peso, né? Eu vou dizer que os mentores são de peso. E os próximos, vocês nem imaginam quem vai vir aqui. Tô curiosa já. Vocês nem imaginam quem vai vir aqui. Mas a gente tem que... quando a gente fez o episódio com o Daniel Errara, ele fala assim que nós somos nuvens conectadas. Então é como se as relações... É como se tivessem fios que ligam a gente, assim. Então, eu sinto que esse é um mundo do networking, dos relacionamentos. E a gente conhece pessoas, milhares de pessoas, né? Ao longo da nossa vida. E poucas são as pessoas que ficam e marcam. E que bom que você deixou sua marca hoje. Eu falo que às vezes a gente tem que deixar o nosso legado eternizado, sabe? Para as pessoas verem. Às vezes eu olho vídeos que eu impactei alguém há 7 anos atrás, eu falo, cara, há 10 anos atrás, eu falo, cara, tipo assim, sabe? Olha como minha mensagem chega, e daqui a 10 anos alguém vai chegar e falar assim, olha, eu vi aquele vídeo e aquela mensagem mudou minha vida, transformou, foi o que me fez virar o jogo. Obrigado por isso. Muito obrigado, você que estava comigo até agora, quero te agradecer demais e estamos juntos e misturados até o próximo episódio, fica com a gente, mentoria, me siga nas redes sociais, siga a Maricota e nos vemos na jornada, um grande abraço, valeu! Ai, obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Que honra, cara, viu? Muito feliz de você estar aqui, de verdade. Eu falo toda hora aí.